Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como é bom estar aqui com vocês em mais uma aula de Direito do Trabalho, não é mesmo? Bom, para não perder o costume, eu não posso deixar de pedir para que vocês me sigam lá no Instagram, @prof.helenildarufino, Helenilda com H. E também, ao final dessa aula, se você gostou, se você curtiu essa aula, né, que nós teremos hoje, clique aqui no botãozinho de curtir para que a nossa aula seja entregue para muitas outras pessoas, muitos outros alunos que, como vocês, estão se aprofundando na disciplina de Direito do Trabalho. Queridos, hoje o nosso tema da aula será duração do trabalho. Mas, meus queridos, nós não falaremos nesse primeiro momento, nessa aula, né, a aula 1 a respeito de jornada de trabalho, nós daremos uma atenção super especial hoje para a jornada de trabalho do bancário, tá? Para a duração do trabalho do empregado bancário. Então vamos lá, meus queridos. Duração do trabalho do bancário é o tema da aula de hoje. E eu quero aqui, deixa eu abrir o meu bloco de notas para que possamos aqui ir anotando juntos. Anotem vocês também no seu caderninho. E, queridos, ao final dessa aula, se você quiser adquirir todo o material dessa aula super completo e atualizadíssimo, é claro, clique no link aqui embaixo. Você será direcionado e poderá ter acesso a um PDF, né? Contendo não só as informações que nós falaremos aqui, mas um aprofundamento completo acerca da duração do trabalho como um todo, tá bom? Não só apenas do bancário, você terá acesso a todo o material. Queridos, vamos lá. Então, vamos começar compreendendo o conceito, né, de algumas terminologias, né, de alguns termos, para que vocês tenham essa base e compreender no decorrer da aula acerca de jornada do trabalho, tá? O primeiro ponto, meus queridos, que nós temos que vocês devem se atentar é compreender o que de fato é a duração do trabalho, ok? A duração do trabalho, meus queridos, para que vocês tenham esse conceito já em mente, é o período total ao qual o empregado ficou à disposição do seu empregador, executando ou aguardando ordens, né? É o lapso temporal de trabalho que aquele trabalhador proporcionou para o seu empregador em termos de disposição para estar ali no trabalho. Exemplo, tá? A jornada de trabalho da Maria, que trabalhou como bancária no Banco X, foi de 1 ano e 9 meses, ok? Portanto, meus amados, nós podemos ver que o conceito de duração do trabalho é mais amplo do que o conceito de jornada e horário de trabalho, tá? Agora, o que que nós precisamos, o que que eu preciso que vocês também compreendam? Compreenda o conceito de jornada. Jornada do trabalho. O que é a jornada de trabalho? Pro, não seria a mesma coisa? Duração do trabalho, jornada do trabalho? Não, meus amados, não é, não se trata da mesma coisa, tá? A jornada de trabalho é o período diário
em que o empregado está disponível para a empresa, aguardando ou executando ordens. Então, qual a sua jornada diária? Minha jornada diária é de 8 horas diárias. Opa, diárias, certo? Essa é a sua jornada diária. E, por óbvio, o horário de trabalho, nada mais é do que o período, o lapso temporal em que o trabalhador inicia e encerra o seu horário de trabalho, o seu período de trabalho. Que no caso pode ser, por exemplo, das 8 da manhã às 17 horas, com 1 hora de almoço e descanso, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Descanso. Perfeito? Então, meus amados, os conceitos basilares vocês já sabem, né? Agora, eu preciso mostrar para vocês onde é que eu encontro a fundamentação da jornada de trabalho. Nós vamos encontrar a fundamentação do contrato de trabalho tanto na Constituição Federal de 88, mas os artigos 58 e seguintes da CLT, ok? Então, aqui está os fundamentos da jornada de trabalho na lei. E o primeiro deles, que nós vamos ver que é na Constituição, está lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que diz, meus amados, que a jornada comum de trabalho, ela é de 8 horas dia e não podem ultrapassar as 44 horas semanais, tá? A jornada comum, portanto, ela é de 8 horas dia, totalizando 44 horas semanais. Perfeito? Isso é o que diz o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Além disso, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal também nos diz que é possível, mediante acordo ou convenção coletiva, realizar a redução ou a compensação da jornada de trabalho, ok? Da duração do trabalho. Perfeito? Dito isto, meus amigos queridos, nós temos algumas espécies de trabalhadores que eles não seguem a jornada comum da Constituição Federal, ou seja, eles não trabalham dentro desta jornada de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Quais são estes trabalhadores? Eu mostro aqui para vocês. Estes trabalhadores são por exemplo, né, nós temos aqui o bancário, que é o tema central da nossa aula de hoje, que trabalha 6 horas diárias e 30 horas semanais. Nós temos o caso do jornalista, que trabalha de 5 horas diárias ou 7 horas diárias, mas esse ponto do jornalista, queridos, deve ser fixado, acordado na pré-contratação, ok? Nós temos também o caso dos mineiros, né, que trabalham em Minas, trabalham 6 horas por dia, 36 horas semanais. Temos o caso dos fisioterapeutas e assim por diante, né? Nós temos aqui alguns profissionais que trabalham em jornada de trabalho diferenciada. Meus amados, no caso das telefonistas,
telefonistas e, coloquei um maisinho aqui, operadores de telemarketing, telemarketing. Esses profissionais, a telefonista e os operadores de telemarketing, eles trabalham também em um regime diferenciado, tá, pessoal? E eles se equiparam, tá? Então, a telefonista, ela trabalha 6 horas dia, 30 horas semanais. 36 horas semanais, perdão. E os operadores de telemarketing, de igual forma, trabalham 6 horas dia, 6 horas dia e 36 horas semanais. E nós temos, meus amados, a súmula, o artigo 227 da CLT, que equipara-se, coloca em pé de igualdade no que tange a jornada de trabalho os operadores de telemarketing e os telefonistas, tá? Telefonistas. Vamos seguir aqui mais à frente, meus queridos. Nós temos, além desse ponto relevante que eu trouxe para vocês, que é acerca da telefonista, né, da jornada de trabalho dos telefonistas, artigo 227 da CLT, que traz a equiparação, né, a jornada de trabalho do telefonista aplica-se para os operadores de telemarketing. Agora, nós vamos mergulhar na jornada de trabalho do bancário. Então, vamos lá. Os bancários. Queridos, nesse tópico, existe além do bancário, os empregados que trabalham em turnos ininterruptos. Então, ambos os casos, nós precisamos e daremos uma atenção especial nessa aula, tá? Afinal de contas, o profissional central desta aula é para os bancários, mas eu trouxe ali também a jornada de trabalho dos profissionais que trabalham em turno ininterrupto de revezamento. Perfeito? Iniciando a questão dos bancários, meus amores, nós temos, para compreender quem é e quem não é bancário, então vamos lá. Quem é o bancário? E quem não é bancário? Vocês sabem me dizer? Vamos lá. O que vai nos dar o parâmetro de quem é ou não é bancários, queridos? Não é a CLT, tá? Quem vai nos dar esse parâmetro são as súmulas, mais as OJs, as orientações jurisprudenciais, tá? Então, são as súmulas e as OJs que nos darão o parâmetro para saber se determinado profissional é ou não é bancário, tá? Antes de qualquer coisa, eu trago aqui para vocês, vejam, o artigo 224 da CLT. Esse artigo 224 da CLT, repito mais uma vez que quem quiser ter acesso a esse material completíssimo, lindo, atualizadíssimo, basta clicar no link aqui embaixo, você poderá ter acesso, né, ali na nossa plataforma, para ter em suas mãos esse material, voltar na aula e acompanhar comigo, fazendo as suas anotações diretamente no material, tá bom? Mas vamos voltar aqui.
Nós temos, queridos, nos artigos 224 da CLT, ele nos diz o seguinte, que a duração normal dos empregados de bancos, casas bancárias, Caixa Econômica Federal, será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo, portanto, um total de 30 horas de trabalho por semana. Esse é o caput do artigo 224 da CLT. Agora nós vamos nos atentar no parágrafo 1º do 224, que diz: a duração normal do trabalho estabelecida nesse artigo, no caput que nós acabamos de ler, ficará compreendida entre 7 e 22 horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para a alimentação. Perfeito? Então, esse artigo 224, ele já nos mostra qual é a jornada de trabalho dos bancários. E, para finalizar o artigo 224, nós temos o parágrafo 2º, que diz que as disposições desse artigo não se aplicam, muita atenção nisso, não se aplicam aos que exercem função de direção, gerência, fiscalização, chefia ou cargos equivalentes a estes, tá? Ou até mesmo outros cargos, como o cargo de confiança, desde que este profissional não receba a gratificação de cargo de não inferior a 1/3 do salário efetivo, tá? Vimos, portanto, qual é a literalidade do artigo 224 da CLT. Então, vamos anotar aí. Artigo 224 da CLT nos traz os parâmetros da jornada do bancário. Da jornada e horário, jornadas e horário de trabalho dos bancários, ok? Dos bancários. Agora, meus amores, quem vai tratar de quem é bancário e quem não é bancário são as súmulas e as OJs que nós veremos aqui juntos, tá? Nós temos, meus amados, a súmula 102, deixa eu apagar aqui, a súmula 102, cadê? Aqui. Pronto, nós temos aqui a súmula 102 do TST. O que diz essa súmula 102 do TST, queridos? Ela é uma súmula extensa, tá? Essa súmula, ela nos diz o seguinte. Essa súmula, ela nos diz o seguinte. Anotem aí no que diz a súmula. Opa, peraí. No inciso. Eita, Jesus, travou aqui? Um minutinho, pessoal. Aqui, pronto. Nós temos a súmula 102 do TST. Então, tenham aí em mãos a súmula 102. E essa súmula 102 fala acerca do cargo de confiança do bancário, tá? Lá no inciso primeiro, o inciso primeiro da súmula 102 do TST nos diz que para ser configurado ou não o exercício de função de confiança, é necessário que
haja provas. Provas das reais atribuições do empregado. Atribuições do empregado. Do empregado, tá? Então, para a primeiro ponto, para se caracterizar um cargo de confiança do bancário, é necessário que haja provas reais que de fato aquele empregado exercia uma função que dá a ele o título de bancário, tá? Vamos para o inciso 2 da súmula 102 do TST. O inciso 2 da súmula 102 do TST nos diz que o bancário que exerce a função que se refere lá no parágrafo 2 do artigo 220 da CLT e recebe gratificação não inferior, ou seja, e recebe a gratificação de no mínimo terço, um terço do salário base, esse empregado já tem acrescido o pagamento das 2 horas, igual o pagamento já tem acrescido, o pagamento das 2 horas extras que esse empregado faz diariamente, tá? As 2 horas extras que são contabilizadas a partir da 6ª hora de trabalho, ok? Afinal de contas, os empregados que atuam dentro da composição do parágrafo 2º do artigo 224, estes empregados, eles são empregados que atuam na direção, que atuam, né, ali aqueles empregados do administrativo, e esses empregados trabalham 2 horas a mais da sua jornada. Então, eles trabalham até 8 horas, tá? Eles trabalham com horário, uma jornada diária de 8 horas. E esses empregados, queridos, que recebem pelo menos um terço de gratificação, um terço de gratificação, esse um terço já consta as 2 horas extras que excedem a 6ª hora de trabalho, ok? Então, no inciso 2º da súmula 102 do TST, nos diz que o bancário que trabalha nos termos do parágrafo 2º do 224 da CLT, ele recebe, é cumulativo, tá? E recebe mais de um terço de gratificação de função, já está incluído nesse um terço as 2 horas as 2 horas extras diárias que ele faz, ok? Lá no inciso 3 da súmula 102 do TST, diz que o bancário que exerce o cargo de confiança está citado lá no parágrafo 2º também, do 224 da CLT, esses empregados, eles deverão receber as 2 horas extras a mais se eles não tiverem a gratificação de função. Então, o bancário que exerce função de confiança, nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, esse empregado, se ele não recebe um terço
a mais na sua gratificação, como gratificação, ele terá direito às 2 horas que excedem a sexta. Então, ele terá direito de 2 horas de horas extras, tá? Nós vamos agora, queridos, para o inciso 4 da súmula 102 da CLT, que diz o seguinte, que os bancários que estão sujeitos, né, lá no parágrafo 2 do 224 da CLT, esses bancários cumprem jornada de trabalho de 8 horas, tá? Sendo extraordinária as horas trabalhadas após a 8ª hora. Então, os bancários que trabalham 8 horas diária terão direito ao recebimento de horas extras após a 8ª hora. Perfeito? Agora, meus amados, então aqui, inciso 4 diz que o bancário, ele tem direito a receber horas extras, caso ele trabalhe acima da 8ª hora. Perfeito? Meus amores, agora, nós dando continuidade na súmula 102, nós temos, que eu vou trazer aqui para vocês, né, no material super completo que eu tenho, os incisos 5, 6 e 7. Os incisos 6 diz que o advogado empregado de banco que exerce apenas o trabalho da advocacia, este advogado não possui cargo de confiança. Perfeito? O advogado empregado de banco que exerce o seu ofício de advogado não exerce a atividade, o cargo de confiança. Perfeito? Seguindo no inciso 6 da súmula 102, diz que o bancário, ainda que seja o caixa bancário, perdão, pessoal, ainda que o empregado bancário que exerça a função de caixa, mesmo que ele seja um caixa executivo, aquele caixa que só atende empresas, né? Esse bancário também não exerce cargo de confiança, perfeito? Se ele receber a gratificação igual ou superior a 1/3, meus amados, o que diz o inciso 6? O inciso diz que, se perceber gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo, é 1/3 do salário base, tá? Não é de salário mínimo, é 1/3 do salário base. Essa remuneração, apenas a maior. Voltando, Gá. Vamos para o inciso 4 da CLT. Queridos, aqui o caixa bancário, mesmo que ele atenda no caixa executivo, este não exerce cargo de confiança, ok? Se eles receberem gratificação igual ou superior do salário efetivo, ou seja, do salário base, essa remuneração não é uma remuneração em decorrência de cargo de confiança, mas sim pela responsabilidade que aquele bancário deve ter ante o seu trabalho. E dessa maneira, caso o empregado faça as horas extras acima da sexta hora, esse empregado bancário, caixa bancário, ele terá direito a estas horas extras, ok? E no inciso 7º, né, o último inciso
da súmula 102 do TST, diz que o bancário que exerce função de confiança e recebe gratificação que não é inferior ao terço, ao terço legal, ainda que norma coletiva contemple percentual maior, este empregado bancário não tem direito à sétima e oitava hora como hora extra, tá? Porque afinal de contas ele recebe a gratificação, ok? Dito isto, meus amados, vamos voltar aqui na nossa tela. Dito isto, nós temos que compreender que a súmula 102, ela rege quem é bancário, mas aquele bancário que trabalha dentro da instituição bancária. Aquele empregado que trabalha dentro dos bancos físicos que nós conhecemos hoje, não é? Mas nós também temos que compreender, meus amados, que existe mais uma súmula, que é a súmula 109. Gente, esse ronco é do Zezinho, tá? Não sou eu. A súmula 109 do TST nos, nos salienta que se o empregado recebe a gratificação de função, mas em decorrência de uma sentença na Justiça do Trabalho, né, mediante uma sentença judicial, é que reconheça que esse trabalhador de fato não era cargo de confiança, este valor que ele recebeu ao longo da duração do trabalho, do contrato de trabalho, não precisará ser devolvido e tampouco descontado do que ele deveria receber acerca de horas extras, ok? Então, a súmula 109 diz que o bancário que não se enquadra no parágrafo 2º do artigo 224 e que recebe gratificação de função não pode ter salário relativo às horas extras compensado com o valor daquela vantagem. Perfeito? Então, vocês percebem quão delicado é quando a instituição bancária reconhece internamente que aquele trabalhador possui cargo de confiança e dessa maneira recebe a gratificação de função, mas se eventualmente, ante uma sentença judicial trabalhista, for considerado que aquele trabalhador de fato não era cargo de confiança, ele não terá que devolver esses valores e tampouco deverá ser descontado de eventuais horas extras que ele tenha a receber, ok? Dito isto, meus amados, nós temos mais uma súmula do TST, que é a súmula 199, tá? A súmula 199. Queridos, essa súmula, ela nos traz a invalidade de pré-contratação de horas extras. Pro misericórdia, o que é isso? Contratação de hora extra, pré-contratação de horas extras. Pois bem, queridos, o bancário, ele trabalha 6 horas diárias, 36 horas semanais, certo? Compreendemos isso já no início da aula. Mas, se esse trabalhador, né, esse bancário, ele trabalha 8 horas diárias e essas 2 horas extras diárias, ela já é pré-contratada, lá no contrato de trabalho dele diz que ele vai receber um salário e nesse salário estará incluso as 2 horas de horas extras que ele fará diariamente. Cláusulas dessa natureza, meus amados, são inválidas,
Por que que elas são inválidas? Elas são inválidas por força da súmula 199 do TST, ok? Por força da súmula 199 do TST. Essa súmula nos diz que o bancário, que a pré-contratação de horas extras é um ato nulo. É um ato nulo a pré-contratação de horas extras. Nulo, é, opa, nulo a pré-contratação de horas extras. De horas extras, ok? E ante essa nulidade de contratação de horas extras pré-contratual, em uma eventual ação trabalhista, queridos, esse bancário ele terá direito a receber as 2 horas extras que ele realizou ao longo de todo o período de trabalho dele, respeitado, claro, as questões de prescrição bienal e a prescrição quinquenal, ok? Lá no inciso 2 da súmula 199, também diz que a. Volta, Gabi, tira o que eu falei do inciso 2 da súmula, porque eu acabei explicando na primeira, na explicação completa, tá bom? Então, essa parte até aqui pode tirar, por favor. Pois bem, amados, nós temos agora, vamos falar da súmula 55 do TST. A súmula 55 do TST tratam das financeiras. Financeiras, que nada mais são do que os empregados que trabalham em com empresas de crédito, sabe? Que fazem financiamento de crédito. E a súmula 55 do TST diz que as empresas de crédito, mais, né, empresas de financiamentos ou empresas de investimentos equiparam-se a bancários. Olha que maravilha que essa súmula traz. Como nós vimos no início da aula, as súmulas e as OJs, estas que eu estou descrevendo para vocês, são elas que nos trarão a definição de quem é e quem não é bancário, tá? E a súmula 55 traz esse exemplo, né? Então, os trabalhadores que trabalham em empresas de crédito, de financiamento ou de investimento são equiparados a bancário, tá? Vamos agora, meus queridos, falar de uma outra súmula, que é a súmula 287 do TST. A súmula 287 do TST trata da jornada de trabalho do bancário, do gerente bancário. Gerente de banco tem diferença na jornada de trabalho. E quem nos diz isso, quem nos denuncia isso é a súmula 287. A súmula 287, vamos ler na íntegra essa súmula.
súmula 287, aqui. Mais uma vez, eu reforço que quem quiser ter o acesso a todo esse material, né, em PDF, lindo, completo, aprofundado, só clicar no link abaixo você terá acesso a estes materiais, tá bom? Então vamos aqui, né? Vamos tratar da súmula 287 do TST, que fala da jornada de trabalho do gerente bancário. Queridos, a jornada do gerente bancário, né, que é empregado do banco, empregado de banco, gerente de agência, ele também é regido pelo artigo 224 da CLT e ele está inserido no parágrafo 2º do 224, tá? Compreendido isso, que a própria súmula nos traz, quanto ao gerente geral de agência bancária, sabe aquele gerente geral? Tem o gerentinho e tem o gerentão? Pois bem, o gerentão, meus queridos, presume-se, segundo a súmula, que esse gerentão exerce encargo de gestão e, portanto, a ele é aplicado, a ele é dado, né, o enquadramento lá no artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT, queridos, eles tratam dos autos empregados, tá? É isso que trata o artigo 62 da CLT. Seguindo aqui, na súmula 117, vou trazer para vocês, colocar aqui nas anotações, também a súmula 117, minutinho, súmula 117 do TST, traz as categorias diferenciadas de bancário. Explique-nos mais sobre isso. Claro, os bancários, meus alunos, eles possuem uma diferenciação, tá? De categoria. E o que diz essa súmula? Ela fala o seguinte: ela fala que não se beneficiam do regime geral relativo aos bancários os empregados de estabelecimentos de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Então, amados, não adianta aquela pessoa que trabalha com linhas de crédito, mas este empregado ele está inserido em uma categoria de trabalhadores distintas. Então, por exemplo, eu sou auxiliar administrativa, né, de uma instituição, e como auxiliar administrativa, eu tenho metas para bater em alguns produtos que têm origem de crédito aqui da minha empresa, e eu preciso cumprir essa meta. Então, eu vendo créditos, tá? Pois bem, a súmula 117, ela diz que, como eu sou enquadrada na categoria de profissionais administradores, eu não me beneficio do artigo 224 da CLT, ok? Então, isto é o que diz a súmula 117, perfeito? Bom, além disso, nós temos as súmula 257 do TST. A súmula 257 também nos diz quem não é bancário. E esses profissionais estão caracterizados na figura dos vigilantes, tá? Então, os vigilantes contratados diretamente pelo banco ou por terceiros, eles não são bancários, ok? Eles são
vigilantes. Perfeito? Meus amores, temos agora uma OJ importantíssima para nós, que é a OJ da SDI 1, que é o J3, número 379. A OJ 379 nos traz a seguinte informação, tá? A OJ 379 nos traz a seguinte informação, que empregado de cooperativa de crédito, não se equiparam com bancários. Mais um dispositivo legal que nos diz quem não é bancário, tá? Então, aquele trabalhador que desenvolve o seu trabalho em cooperativas de crédito, eles não são bancários. Perfeito? Bom, queridos, acerca da jornada de trabalho, nós ficamos por aqui, né? Mais uma vez eu repito que se você quiser o acesso, né, quiser ter o nosso material de aula, que é esse material lindo aqui, né, completíssimo, com o que eu explanei em aula, acrescidos de outros materiais, de outros temas, né, no material, como os empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, basta clicar no nosso link aqui abaixo e você vai ser direcionado para uma página, para a nossa página, para que você tenha acesso a todos esses materiais. Não apenas no tema de jornada de trabalho, duração de trabalho do bancário, mas também tudo que versa ali a respeito de direito do trabalho. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço a vocês que chegaram até aqui. Clique no curtir, no gostei, deixem seus comentários para que o nosso vídeo, para que essa aula seja entregue para muitos outros alunos, né? Para vocês, graduandos, concurseiros da área trabalhista e, por que não, advogados recém-formados que querem ali reciclar o seu conhecimento acerca da disciplina. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.